tem assim, notas curiosas e estranhas, como essa dos bolsonaristas que vaiaram os gols da seleção. Tá uma loucura. Vaiaram os gols da seleção, os caras que estão na frente do quartel, porque a Copa do Mundo está atrapalhando o protesto deles. Parou o golpe, né? A Copa do Mundo parou o golpe. A gente falou ontem. A Copa está atrapalhando o golpe, vaiaram os gols da seleção. Quer dizer, tá uma coisa assim. Não, sem contar que é o seguinte, todo mundo saiu com a camisa da seleção e eles não são mais diferenciados, né? Eles ficaram iguais aos outros, então eles devem estar putos. Aqui onde eu moro, que é um reduto super de esquerdista, que na eleição do Lula tava todo mundo de vermelho gritando Lula, hoje tava todo mundo de verde e amarelo e gritou Lula também. Então, assim, eram pessoas que não eram bolsonaristas e que vestiram a camisa da seleção brasileira e torceram pela seleção. E aí esses caras ficam aí, né, os dos quartéis, ficam aí, pô, não somos mais diferentes, né? Vão ter que arrumar outro uniforme agora. Roubaram o nosso uniforme. Paulo, o que você achou do jogo de hoje? Eu achei o jogo muito bom, maravilhoso. Não vou estender os comentários, tenho certeza que nossos especialistas já fizeram boas explicações, boas análises. Mas eu quero falar dessa questão política que a gente está tocando e que é muito importante. A Copa coincide com a vitória do Lula, né? O Lula hoje é o novo presidente do Brasil, falta tomar posse, mas ele já é o novo presidente, teve uma vitória espetacular. E isso significa que o sinal está mudando. O Bolsonaro não pode fazer o movimento típico dos governos, de qualquer governo, ditadores ou não, é que tentar se apropriar da seleção. Esse lugar está reservado ao Lula, até porque o Lula sempre foi um amigo do futebol, conversou com jogadores, participou nas vitórias e nas derrotas, ou seja, o Lula é aquele sujeito que o futebol faz parte da vida dele, como trabalhador, como toda a sua identidade. Então, assim, hoje, ele deu exemplo de vestir a camisa amarela, isso é muito importante. Eu não vou vestir, viu? Quando eu for usar vestir assim, eu vou ficar de camisa vermelha, aí porque eu sou teimoso. Mas eu acho que, assim, olha aí... Só que hoje era um problema estar de vermelho, porque a Sérvia é vermelha. Pois é. Hoje, mas não precisa, daqui para frente não precisa. Mas, enfim, mas o importante é o seguinte, o Lula, ele está também recebendo, se identificando com esse grande momento simbólico da nacionalidade, que é o futebol e que é a seleção brasileira. Que às vezes atrapalha, às vezes ajuda. E nesse momento está sendo muito bom. E a parte, ele se beneficia e se beneficiará dos bons resultados da seleção. Isso é o fato. Isso ajuda a se dar um clima de paz no país, uma tranquilidade suave, e é por isso que hoje os bolsonaristas, eles reclamam da seleção. Eles não gostam, porque a seleção virou um fator de paz para o país, de consolidar as opções dos brasileiros, e as opções dos brasileiros, não só esportivas, mas políticas, hoje estão indo, são marcadas pelo Lula. Ou seja, então, realmente, até para isso, até no futebol, as coisas estão marchando para o bem do Lula e para a infelicidade do Bolsonaro. E essas duas figuras, né, o Vinícius Júnior e o Richarlison, são figuras carismáticas, né? Foi a dupla do jogo, e aí o Brasil adorou os dois, e, enfim, quem já acompanha futebol, obviamente, já gostava dos personagens, mas acabam ficando muito mais conhecidos, e começa-se a descobrir coisas sobre os jogadores, né? Então, estavam falando aqui mais cedo, o Rodrigo estava falando do Richarlison, que ele falou sobre a vacina durante a pandemia, e ainda mais quando se faz comparações com o Neymar, porque é um craque não muito amado no Brasil, né? O Richarlison, ele foi embaixador da USP Vida, que é uma propulsora de pesquisa e fez campanha a favor da vacina e a favor do esclarecimento sobre o combate à Covid durante a pandemia. Então, ele tem até um post aqui fixado no Twitter dele, que foi feito durante a pandemia, e ele tá aqui, fez um vídeo, né? Tem legenda em inglês, em que ele está se apresentando como voluntário, embaixador da USP Vida, para disseminar o discurso pró-vacina. Então, um cara super querido. A capa do Twitter dele é uma foto de uns meninos comendo lanche, assim, uma coisa super divertida, assim, e que mostra a afinidade dele, né, com os mais pobres, com a população, né, com o Brasil, com a situação que o Brasil vive. Acho que é uma sensibilidade dele também. Deixa eu só completar. Então, imagina, é esse sujeito que fez esse gol belíssimo, que é o gol mais bonito da história desse Mundial até agora, uma exibição de um talento maravilhoso, é esse sujeito.
que passou a última etapa da sua vida denunciando a Covid, fazendo campanha contra a fome, ou seja, totalmente engajado naquele Brasil que elegeu Lula.